Se você chegou a este vídeo, não é por acaso. Muito prazer e seja muito bem-vinda a esse novo canal. Nasce uma estrela. Eu estou muito feliz em realizar esse sonho. Hoje, não é só o início de um canal, é um marco. É um marco de um recurso e um retorno às comunidades onde pessoas se olham, se veem e se encontram como pessoas. Meu nome é Keller Damasceno. Eu sou psicanalista e especialista em sexo, sexualidade e gênero. Trabalho diretamente com análises de trauma e abuso. Mas antes de qualquer título, eu sou uma psicanalizanda. Psicanalizanda. Eu venho de uma história de traumas e abuso infantil. Meu pai era uma pessoa bastante agressiva e a minha mãe era muito submissa. A princípio, nós crescemos, 7 filhos, e éramos adultos disfuncionais e não sabíamos por quê. Por volta do ano de 2005, lá para o meio do ano de 2005, pessoas que conviviam comigo começaram a perceber que provavelmente eu apresentava algum problema. Um chefe meu, muito querido, Jorge Figueiredo, o nome dele era, ele percebeu que alguma coisa não estava bem e me encaminhou para uma psicóloga. E foi aí que eu tive o meu primeiro contato com os cuidados da mente. E aí eu lanço uma pergunta, antes de continuar, é lógico. Se você tivesse um braço, uma perna quebrada, você ignoraria? Eu acredito que não. Geralmente, quando a gente está doente, o corpo, a gente cuida daquela parte doente. Se é um braço, se é uma perna, a gente mobiliza, toma remédio, cuida, até que haja a restituição completa daquela situação. E com saúde nós voltemos a nos cuidar. Mas não é assim com a mente. Na mente, nós ignoramos. Muitas vezes, nós até discriminamos. E situações como depressão, ansiedade, medo, traumas, que vai fazendo com que o seu corpo e a sua mente tente sobreviver depois de um trauma tão grande. E quando eu digo trauma, tente lembrar, tente fazer a ligação com aquele braço ou aquela perna que a gente quebrou, ou aquela coluna. Sim, existem traumas que nos paralisam de tal forma que poderia ser, fazer uma analogia fácil com uma fratura de coluna. E se alguém que fratura a coluna e perde os movimentos, fica paraplégico ou tetraplégico, ninguém nunca vai dizer para ele, levanta e anda. Mas para alguém que teve a sua psique, a sua parte psicológica agredida, traumatizada, fraturada, é sempre dito que ela precisa ser forte, que já passou e que a solução é continuar. E não é uma mentira. Sempre a solução é continuar, independente da sua fratura ser na coluna, na perna, no braço ou na mente. Mas voltando aos abusos e às violações, emocionalmente, eu era uma adulta dependente emocional, infantilizada, e mais tarde ainda eu vim a fazer abuso do álcool. Tive vários tipos de problemas alimentares e também fui diagnosticada com bipolaridade. Pois bem, depois que Jorge me
me indicou para fazer um tratamento psicológico, eu muito chateada, cheguei até a primeira profissional a quem eu fui indicada, e quando ela me perguntou qual que era a minha demanda, eu respondi que nada, que eu estava muito bem e que meu chefe havia me mandado, e eu só estava lá por causa disso. Infelizmente, nós encontramos ótimos, péssimos, bons profissionais, mas é difícil encontrar um profissional preparado para cuidar da função psíquica e corporal, porque a mente também tem um poder sobre o corpo. Isso a gente vai conversar muito no decorrer deste canal. Eu espero estar abordando e lembrando que esses casos, onde me usarei de exemplo e usarei algumas histórias a que eu venho ouvindo no set analítico, são histórias verdadeiras. Não são teorias, são pessoas. Não são contos, são casos. Não são doenças, são dores. E que tudo isso nos leva a crer que o certo e o bom, no mundo ideal, homens, mulheres e crianças seriam saudáveis, uma vez que a função dos adultos seria proteger as crianças, e nós sabemos que os traumas, eles se dão na primeira infância, principalmente no primeiro setênio. Me se estende um pouco mais, com menos potência, no segundo setênio e na adolescência, e até a fase dos 20, 24, 22 anos, ainda há focos traumáticos, e depois disso, o estresse pós-traumático, ou seja, alguns traumas que nos acendeu, que nos pegou, que nos alcançou na infância, eles são reativados através de gatilhos, ou então em casos de coisas muito factual, né? Como sofrer um grande acidente, ou participar de uma guerra, ou sofrer uma violência, também pode causar esse estresse pós-traumático. Mas geralmente, depois dessa idade, dos 24 anos, os traumas, eles são apenas lembranças. São traumas que ficaram no subconsciente, e quando nós, por algum motivo relevante, nos lembramos, e muitas vezes inconscientemente, como era meu caso, eu acreditava sim que eu não tinha problema nenhum, que eu estava ótima e que eu poderia continuar vivendo da forma que eu estava vivendo. Esses gatilhos fazem a gente reviver uma história que se passou. Então, como eu estava dizendo, no mundo ideal, não teríamos essas fraturas, esses traumas. Mas também não podemos deixar de lembrar que os traumas é o que nos calcifica, nos transforma e nos faz ser o que somos. Então, somos exatamente o que precisamos para nos proteger de alguns traumas. E aí é que nasce a personalidade. Bom, eu tenho 52 anos, sou casada. E sem romantizar, eu posso te dizer que criei uma filha que hoje tem 18 anos. Hoje eu tenho 3 enteados adultos que comecei a conviver há pouco tempo. Tem pouco tempo em que eu estou casada com essa pessoa. Que a minha história de abuso familiar fez com que eu fosse alguém com medo de embates, medo de confronto. Eu era uma pessoa totalmente dependente emocional, ou seja, eu não fazia nada que não fosse acompanhado. Com um pai violento, uma mãe submissa, é fácil perceber que havia na minha personalidade uma necessidade de impedir estresse. E com isso, eu me escondi atrás da compulsão sexual, à procura de um prazer que eu não encontrava em outros lugares, por causa da depressão. Eu me escondi atrás do álcool,
para que eu pudesse viver anestesiada. Eu tive compulsão alimentar, dissociação psíquica, depressão severa, dependência emocional e ideação suicida. Eu conheci o fundo do poço. E ao perceber que eu precisava fazer alguma coisa, eu procurei vários profissionais. E como em todos os lugares existem ótimos profissionais, profissionais não tão bons e péssimos profissionais, mas também existe falta de conhecimento. E um bom profissional, muitas vezes, não conhece as dores de um traumatizado ou de um abusado. Muitas crises que eu vivia não eram doenças. Não precisava ter nome, como depressão ou ideação suicida, compulsão ou alguma coisa assim. Era apenas uma forma de eu conseguir me manter viva, apesar de todos os pesares. E eu revivia a minha história todos os dias. Todos os dias, quando eu via alguém apanhar, ou quando eu assistia um acidente, ou quando eu ouvia um grito, ou quando, por algum motivo, eu era chamada a atenção, todos esses dias e todas essas vezes, eu revivi um trauma. Foi fácil me medicar? Foi fácil me colocar numa caixinha de crises emocionais? Mas essa loucura não era só uma verdade. Era também uma forma de sobreviver. Uma capa revestida que me fazia permanecer em pé, apesar de todas as fraturas emocionais. A psicanálise, ela é uma ferramenta incrível. E aos poucos, mesmo mudando de profissional para profissional, eu consegui me reerguer, me reestruturar e me remontar. E quando eu estava já bem, me sentindo bem melhor, eu resolvi então fazer um trabalho. É um trabalho social, um trabalho gratuito que eu comecei a fazer, aonde, a princípio, a intenção era só levar comida para pessoas de vulnerabilidade. Foi na época da pandemia que eu comecei a fazer esse trabalho. E eu percebia que pelo fato de eu ter passado pelo vício, pelo fato de eu ter chegado ao fundo do poço, de muitas vezes eu não ter condições, eu só não fui uma pessoa de rua exatamente pelo fato de eu ainda ter uma casa, mas eu vivia numa casa sem luz, sem água, sem comida, somente a bebida e algumas situações que não me trazem nenhum orgulho, mas também não me envergonham, porque hoje eu me vejo por que eu precisava de todas aquelas situações. Muito bem, eu comecei a perceber que não era só eu que fazia esse trabalho, mas no momento em que eu fazia o meu trabalho, eu conseguia alcançar mais pessoas do que as outras. E eu percebi que era exatamente por isso. Porque eu sabia como era difícil sair de um vício, eu sabia onde a depressão, a falta de coragem, a baixa autoestima leva a uma pessoa. E com tudo isso, mostrando que eu entendia e que eu havia passado por isso e que eu havia conseguido sair disso, eu conseguia alcançar mais pessoas. E com isso, trazia algumas pessoas para esse lado de sobrevivente e que entende que sim, essa personalidade, esses traumas, eles não vão sumir, mas que nós podemos conviver com os monstros embaixo da cama. Com isso, eu resolvi conhecer a psicanálise que eu tão bem conheço e tão bem sei o caminho aonde fazer o caminho de volta. Eu comecei a estudar. Eu fiz curso de psicanálise, para psicologia, bioenergética, vários outros cursos, análise corporal, e comecei a atender as pessoas. E realmente eu percebia que pelo fato de eu já ter passado para o lado de lá, de eu saber o quanto é difícil procurar ajuda, e muitas vezes a demanda que a pessoa procura ajuda não é a verdadeira. A pessoa está ali vivendo altos e baixos, sofrendo muito,
sem nenhuma... vivendo uma vida onde ela não está feliz. Os sonhos são quebrados, um em cima do outro, e a pessoa sobrevive respirando, acreditando não merecer nada mais. Quando alguém entra, ou entrava no começo, e hoje ainda entra no meu set, eu consigo ver além do que ela diz, mas o que ela sente. E as pessoas se sentindo acolhida e sabendo que dá para sair desse problema, elas continuam. E eu consigo alcançá-las. E consigo fazer o que muitas vezes não conseguiram fazer comigo, por não me entender ou por me julgar. Aqui no meu set, não há julgamento. Então, eu sou fundadora da clínica Mind Fluids, onde eu faço essa paródia de estar no agora. O Mindfulness é uma técnica onde a gente procura permanecer no agora, não focar no amanhã e nem tampouco ficar preso no passado. Então, a clínica Mind Fluid é uma analogia para nós estarmos neste momento deixando fluir. E o canal Corpo e Consciência quer dar um passo além. Quer passar isso para as pessoas, que nós podemos, sim, permanecer no agora e deixar as nossas vidas fluir, apesar de qualquer trauma, abuso ou situação sexual. Vamos falar sobre sexo. É bem interessante. Por quê? As pessoas, ou elas veem o sexo como sujo, feio, desnecessário, ou eles são muito necessários para sua vida e deixa a sexualidade ou o sexo falar por ele, resolver por ele, seguir por ele, ou então acaba fazendo uma analogia ao abuso através do sexo. Infelizmente, no Brasil, há muitos casos, sim, de abusos sexuais, inclusive e principalmente a partir da infância. E essa frustração, esse trauma, esse abuso, principalmente quando recebido de pessoas que teriam que cuidar de nós, que teriam que formar a nossa personalidade, que fazer de nós pessoas fortes, pode ser arrastada por resto da vida. Desculpe, pode ser arrastada pelo resto da vida. Através de depressão, através de relações disfuncionais, através de ansiedade e tantas outras situações. Então, nós temos que ficar atento às crianças, aos jovens e também aos adultos. Principalmente quando eles são pessoas disfuncionais e ainda quando são funcionais, mas vivem de uma forma apenas de pró-forma, para que a sociedade a entenda como funcional. Pessoas sobreviventes de guerra, que vivem uma vida por viver e sofrem, muitas vezes calada. E outras vezes se socorrem para vícios, para excessos, ou se escondem atrás de depressão, de problemas sociais e relacionais. Este canal, Corpo e Consciência, ele é a realização de um sonho muito antigo. E não é apenas só mais um canal que vai falar sobre psicanálise. Este é um canal que eu vou falar sobre você, sobre mim, sobre sua mãe, sobre seu pai, sobre seu filho. Nós vamos falar sobre tudo. Sobre o seu corpo, sobre sua mente e qual é o peso que a mente tem no corpo e como é que o corpo representa a nossa mente. Vamos falar de dores, de vício, de procrastinação, burnout, ansiedade. Vamos falar de medo, frustração. Falar de sexo, sexualidade, identidade de gênero. Falar de preconceito, força, resiliência e fraqueza e fraturas. Vamos falar também de como exercitar a nossa mente. Sim, da mesma forma que nós cuidamos do nosso corpo, vamos ter que aprender a cuidar da nossa mente. Para que nós cheguemos à idade que for nos dado a viver com saúde, com alegria,
pleno e absoluto. Eu vou fazer um convite hoje, 25 de janeiro de 2026. Se este vídeo chegou a você, saiba que, para o meu prazer, este é o vídeo inaugural do canal Corpo e Consciência. Eu peço que, se você tem interesse sobre saber qualquer coisa sobre amor, relacionamento, sexo, violência, abuso, se você tem problemas de aprendizagem, TDAH, se você tem problemas relacionais, se por acaso você tem vício ou vive de excessos, se você não está feliz com seu corpo, ou se sua mente de alguma forma não te leva exatamente onde você quer chegar, esse canal é para você. Então eu quero te convidar para você me seguir. Vem comigo. Depois desse vídeo, haverão muitos outros vídeos. E os assuntos serão vocês que vão indicar. Eu quero muito ouvir nos comentários, ler e formar assuntos, conversas que vai, sim, te ajudar. E sim, me ajudar. Porque cuidar da mente e do corpo é um ofício permanente. Não tem aposentadoria. Nós teremos que cuidar de nós para sermos felizes. E a felicidade é possível desde que você saiba cuidar do seu equilíbrio. Mente e corpo são. Não adianta eu cuidar do meu corpo, ter um corpo lindo, sarado, funcional, se a minha mente está quebrada. E também não adianta eu cuidar da minha mente, ser uma pessoa consciente, cuidadosa, feliz, e ter um corpo disfuncional que não me dá condições de eu voar conforme a minha mente tem capacidade. Aqui você vai ditar o tema. Nós vamos falar sobre o que realmente importa para você. Vamos mexer com o seu corpo, vamos mexer com a sua mente, vamos mexer com a nossa consciência. Porque o objetivo deste canal é simples. E alguém poderia dizer que é revolucionário, e eu digo que é natural. Nosso objetivo é construir uma sociedade mais saudável e feliz. E através de pequenas conversas, através de troca de experiência, através de troca de conhecimento, o meu desejo é fazer isso. Então, você que ficou até aqui no final deste canal, deste vídeo, desculpa, eu agradeço e convido. Se inscreve nesse canal. Nós vamos fazer história. E eu espero que você participe dessa história. Porque esse canal não sou eu que faço. É você. Eu apenas quero dividir com vocês o conhecimento que eu tenho. E a capacidade de regeneração. De viver. Vontade de viver. Vontade de ser feliz. Vontade de conquistar. Eu pude. Você também pode. Qualquer que seja o problema. Se você é mãe, se você é pai, se é o seu caso, que você traz uma tristeza ou que você tem uma percepção de algo que atrasa as suas conquistas, vamos dividir com essa comunidade. Eu espero alcançar o Brasil inteiro, porque em cada casa, em cada lar, em cada família, sempre há um trauma. E por menor ou por maior que seja, saiba e acredite, ele pode ser curado. E se não puder ser curado, ele pode ser mudado. Você pode trabalhar isso e transformar um grande monstro em um pequeno incômodo que pode ser esquecido e guardado numa caixinha. Eu agradeço por você ter ficado até aqui e fique de olho que haverão muitos
muitos outros vídeos. E os próximos vídeos nós vamos falar daquilo que dói no seu coração, daquilo que transforma a sua alma e o seu corpo. Aqui quem falou com vocês é Keller Damasceno, psicanalista e especialista em traumas e problemas sexuais. Lembrando que o sexo não é um problema. O sexo é uma energia muito forte e muito benéfica e que transforma a nossa personalidade. Você é o que precisa ser. Então, vamos? Curte, compartilha. Este vídeo é apenas um inaugural. Iremos tocar em assuntos que vai lhe transformar, assim como me transformou. Tchau. Até a próxima.